Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 342. Hoje nós vamos continuar meditando e vamos também encerrar o texto belíssimo da carta de São Paulo aos Efésios. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje ao dia de número 342. A princípio, nós tínhamos o desejo de fazer hoje os capítulos 4, 5 e 6. Ontem foi um dia de introdução, o padre não conseguiu fazer o capítulo 3, então mesmo que na nossa planilha apareça o capítulo 3, hoje nós vamos meditá-lo no vídeo de hoje, para que aquilo que havia sido programado ontem, nós possamos realizar hoje. Esse capítulo 3 é um capítulo mais breve, vai falar primeiramente como que Paulo ele tem a sua compreensão, como que ele recebe a revelação divina, como que São Paulo ele tem o seu conhecimento daquilo que Deus realizou por nós. Então São Paulo ele vai falar um pouco sobre o seu ministério, como que ele recebeu essa autoridade, como que ele tem conhecimento da salvação realizada através de Cristo. E aí, uma segunda parte desse capítulo 3, nós vamos ter uma oração de São Paulo. Sugiro novamente que nós leiamos com calma o capítulo 2. Aqui está um dos capítulos mais profundos de todo o Novo Testamento. Vale muito a pena nós lermos de novo o capítulo 2. O padre ontem fez de forma rápida, para ficar em paz com a minha consciência, eu leio o finalzinho do capítulo 2 novamente, a partir do versículo 19. Aqui nós temos um texto belíssimo. São Paulo, depois dele dizer que na cruz todos nós somos salvos, olha o versículo 18. Pois por meio dele, de Cristo, nós, judeus e gentios, num só Espírito temos acesso ao Pai. Olha, aqui nós vemos dois povos que se tornam um. Por meio dele, de Cristo, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Nós temos um só Espírito, o Espírito Santo. E por meio de Cristo, ambos os povos, aqueles que vieram do judaísmo, aqueles que vieram do paganismo, ambos os povos têm acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais estranhos, nós somos membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo. A pedra da igreja é Cristo, é Cristo. A fé de Pedro, Jesus disse, sobre a sua fé, Pedro, eu edifico a minha igreja, mas a pedra da igreja, sem dúvida nenhuma, é Cristo. A igreja é edificada sobre Cristo. Ele é a referência, ele é a base da igreja. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também, nele, sois coedificados para serem habitados habitados por Deus no Espírito. Então aqui aparece a Santíssima Trindade. Vamos ali para o capítulo 3. O capítulo 3 ele vai dizer que tanto pagãos como gregos, todos são co-herdeiros. Aqui ele vai afirmar ainda mais essa carta. Havia, o padre disse no começo aqui, um grande conflito entre aqueles que vieram do judaísmo e aqueles que vieram do paganismo. Isso daqui é sempre uma constante nessas cidades que Paulo ele visitava. Então, São Paulo, quando ele visitava uma comunidade, normalmente ele ia na sinagoga. Ele tinha o seu primeiro contato com a sinagoga, tendo contato com os judeus. E ali daquele grupo dos judeus, alguns se aproximavam, conheciam a mensagem e se tornavam cristãos. E aí, durante a semana, aqueles que eram mais tocados, que tinham
mais rapidez em se converter a Cristo eram aqueles que tinham vindo do paganismo. Então aqui surgia como se fosse uma nova religião, como se fosse um novo grupo baseado em dois ex-grupos, aqueles que vinham do paganismo, aqueles que vinham do judaísmo. E naturalmente tinha conflito, porque aqui não era só religião, era parte de uma cultura também. Então São Paulo, aqui ele tem uma carta unificadora. Ele vai dizer que esses dois povos foram redimidos por Cristo, que aqui existe apenas um povo e todos eles são irmãos e todos eles são co-herdeiros, eles são herdeiros. Herdeiro é alguém que tem herança. Essa herança é a herança que nos dá Cristo. Olha ali o versículo, podemos ver ali o versículo 5. As gerações e aos homens do passado esse mistério não foi dado a conhecer, como foi agora revelado nos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aqui dizendo que os judeus no passado, eles não tiveram acesso, como se tem acesso agora, através do Espírito Santo. O acesso do passado era um acesso parcial. Os gentios, então ele fala que no passado não se tinha um acesso total. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então havia uma tendência a dizer assim, como se os pagãos, aqueles que tinham vindo do paganismo, fossem uma segunda classe. No cristianismo, catolicismo, às vezes a gente vê aqueles que eram do mundo, vêm para a igreja como se fosse uma segunda classe. Aqui não existe uma segunda classe. Todos são co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntos. Então aqui não existe uma segunda classe. Esta primeira parte do capítulo 3, como o padre diz, São Paulo, ele vai dizer sobre o seu ministério. Antes disso, antes de falar desta unidade entre esses dois povos, ele justifica o seu ministério. Ali no versículo 3, ele diz assim: por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Então aqui ele vai dizer sobre a sua autoridade, sobre de onde vem o seu conhecimento. São Mateus, ele diria assim, meu conhecimento vem que eu fui um dos 12. São Lucas, ele poderia dizer, conheci São Paulo, e aí cada um poderia dizer da sua forma. São Marcos escreveu a partir da sua convivência com São Pedro. Agora São Paulo, ele diz, tudo que eu conheço foi-me revelado diretamente por Cristo. Olha, isso daqui é uma autoridade que ele diz que ele teve, como essa revelação aconteceu espiritualmente, ele não entra em detalhes, mas ele diz que a sua autoridade foi dada particularmente pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Por isso que várias vezes São Paulo, ele justifica o seu encontro com Cristo, que aconteceu no caminho de Damasco. Depois nós temos uma oração de São Paulo, e essa oração acontece, ela é encontrada entre os versículos 14 e os versículos 21. Ele diz que ele dobra os joelhos diante do Pai. Olha como que aparece Pai e Espírito. Aqui nós temos talvez o texto mais trinitário de todo o Antigo Testamento, de todo o Novo Testamento. Aparece várias vezes o Pai, o Espírito Santo. O Pai aparece aqui no versículo 14. Depois no versículo 16 já aparece o Espírito. E aí no versículo 17 aparece o Cristo, que é o Filho. Merece que nós aprofundemos um pouco. Então vamos um pouquinho aqui para vermos novamente, através dessa oração de São Paulo, a sua compreensão, ele deixando claro que existem 3 pessoas divinas que são inseparáveis. Por essa razão dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós, diz a comunidade, sejais fortalecidos em poder pelo Espírito Santo no homem interior. Aqui diz no Espírito, pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais enraigados e fundados no amor. Ele se dirige ao Pai, pedindo que pelo Espírito, no homem interior, Cristo habite em nós pela fé. Versículo 4 vai falar principalmente sobre a unidade da igreja. Então essa temática já várias vezes aparece, todos precisavam de salvação. Existiam 2 povos diferentes. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que tanto aqueles que vinham do paganismo, aqueles que vinham do judaísmo, esses 2 povos
precisavam de um Redentor, precisavam de um Salvador. E até aqui São Paulo ele vai dizer que o Salvador é Cristo, que a nossa salvação acontece através da cruz de Cristo. E agora ele vai deixar muito claro, vai deixar ainda mais claro como que deve ser a unidade entre esses dois povos. Essas pessoas devem viver em unidade. Por quê? Porque aqui não existe mais ex-judeus, aqui não existe mais ex-pagãos, aqui existem co-herdeiros de Cristo. Aqui existem membros da única igreja fundada por ele. Veja aqui como que ele fala de unidade. Várias vezes, vocês podem grifar na Bíblia de vocês, vai aparecer aqui pelo menos umas 4 ou 5 vezes falando só, um só, um só, um só, ou seja, da unidade. Comecinho do capítulo 4. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamado. Andem de modo digno na vocação que fostes chamados. Como com toda humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros com amor. Não é só para gostar, às vezes é preciso suportai-vos uns aos outros com amor. Procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí o texto continua. Esse versículo 4 e 5 fica muito claro por que é a unidade. Por que nós devemos nos comportar como um? Porque de fato nós somos. E aí ele vai dizer quem é um. Aqui tem que ser grifado de amarelo e esse texto merecia um vídeo só para esse texto agora, esses versículos 4 e 5. Tem gente que quer rebatizar. Agora tornou evangélico, vamos batizar de novo. Agora nós vamos ouvir, o padre vai ler e vocês vão ouvir quantos batismos existem. Fica muito claro. Há um só Cristo, um só Espírito. Assim como é uma só a esperança de vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Padre, bonito, mas eu não entendi tanto. Precisa ler várias vezes. Ele vai dizendo que existe diversidade. Existe o Cristo, existe o Espírito, existe o batismo, existe o próprio Deus, existe a esperança, mas tudo isso deve ser vivido em unidade. Existe um só Deus, existe um só batismo, existe uma só esperança, existe um só Espírito. E aí, por que a comunidade ela não é uma? Então, ele diz que há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Olha, quem é Deus? Deus é aquele que está acima de todos. Quem é Deus? Quem é Deus? Há um só Deus de todos, um só Deus de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. E quando fala do batismo, padre, é difícil memorizar. A carta aos Efésios. O que é Éfeso, a cidade onde Nossa Senhora foi assunta ao céu? Então, lá em Éfeso, capítulo 4, versículo 4. 4. Há um só batismo. Padre, foi batizado na Igreja Católica. A pergunta é, foi batizado com água? Foi batizado em sinal da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Foi. O batismo é válido, o outro é teatro, o outro é cultura, o outro é foto. Não vale um segundo batismo. Por isso que, quando alguém vem, foi batizado na Igreja Protestante, nós vamos querer saber se o ministro é válido, ou seja, se ele foi batizado antes, se o batismo que ele recebeu é válido. Se o ministro é válido, se teve a matéria, que é a água, se teve a fórmula e se teve a intenção. Se tem matéria, fórmula, intenção e ministro válido, o batismo é válido. O batismo é válido. Então, deixou a Igreja Católica, pode ser batizado no Rio Jordão, pode ser batizado no mar, pode ser batizado na piscina, pode ser batizado onde quiser. Não vale. Padre, mas por que a igreja é tão cruel? Não é igreja, não. Nós acabamos de ler, há um só batismo. Há um só batismo. Então, por isso que é importante nós conhecermos a fé. Mas por que o batismo numa igreja protestante, que surgiu depois de 1521, vale, e o batismo na igreja católica, que vem desde a época de Cristo, não vale? Qual que é a diferença? Como que eles não aceitam o batismo católico? Porque foi batizado criança. Mas Jesus diz, ide
pregai a boa nova a todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Será que não tinha criança nessas nações? Paulo, ele ia e batizava a família toda. Vimos isso em Atos. Será que não tinha crianças nessas famílias todas ou completas que eram batizadas? Então, e aí quando tem dúvida, tem uma chave que responde qualquer dúvida que possa surgir sobre doutrina. Faça sempre essa pergunta. Eu fui, durante um período, frequentei a igreja protestante, nem ia tanto na igreja católica, e aí depois, como que abriu os meus olhos, eu me tornei católico? A seguinte pergunta: como que eles faziam no começo da igreja, no período ali da sucessão dos apóstolos? Depois que acabou o Apocalipse, como que eles faziam? Ali no ano 150, o que eles pensavam da Eucaristia? No ano 200, ano 130, o que eles pensavam do batismo? Então, nós vamos ver que batizavam crianças, que diziam que a Eucaristia era o corpo de Deus, que diziam que a Eucaristia é o próprio Cristo, é o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Diziam que a igreja era una, usava o termo igreja católica desde o ano 106. Então a igreja, ela nasceu católica, ela se desenvolveu católica e existe até hoje católica. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos fortalecemos. Por isso, novamente, reze e se prepare para o próximo ano. Aos poucos, nós vamos aprofundar ainda mais a nossa fé. Então, aqui, começo do capítulo 4 fala sobre a unidade. O padre vai ser breve, ali dos versículos 7 até o versículo 16, vai dizer que Cristo, ele desce a mansão dos mortos, vai dizer da descida, não diz mansão dos mortos, da descida e depois da ascensão. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que ele nos salvou, ele desce para salvar a humanidade que estava enterrada, que estava perdida no pecado, aqueles que viveram antes de Cristo. E aí depois da sua ascensão, acontece também a ascensão de toda a humanidade que é salva. Falando novamente sobre unidade, a mensagem principal, eu vejo duas mensagens principais aqui nessa carta de São Paulo aos Efésios. Quem sabe outro dia, se eu ler e estudar novamente, eu posso ter outras, mas agora, a mensagem principal para mim é a unidade e a igreja que é unida a Cristo. É como se fosse aqui o esposo e a esposa, e de fato é isso que São Paulo fala. Aqui ele vai dizer novamente da unidade, ele vai dizer de diferentes ministérios, mas que as pessoas devem ser uma, deve ser vivendo como uma. Olha o versículo 11. É ele, e ele é quem concedeu a uns serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até alcançarmos todos nós a unidade perfeita e do pleno conhecimento do Filho, o estado de homem perfeito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Ou seja, padre, às vezes é difícil entender o que São Paulo está dizendo. Na igreja existem vários ministérios, podemos dizer hoje várias pastorais, vários ministérios mesmo, mas na verdade existe uma igreja, e essa igreja, ela é una e inseparável. Nós vamos ali na sequência do capítulo 4, São Paulo ele vai dizer sobre a vida nova em Cristo, o homem novo. Quem é esse homem novo? Quem é essa pessoa nova? Como que nós nos tornamos pessoas novas em Cristo? Vejam ali, a partir do versículo... Poderíamos começar no versículo 22, o padre vai começar no versículo 25, mas depois, quando vocês forem ler, voltem ali, podem voltar a partir do versículo 20. Vai começar a dizer sobre o homem novo, aquele que é renovado, transformado, espiritualmente a sua mente é nova. Ele é uma nova criatura em Cristo, através da justiça e santidade da verdade. Mas aqui, a partir do versículo 25, vai dizer características mais claras. Quer ser um homem novo? Aqui é preciso, eu mostro rapidamente, aqui é preciso, eu vou mostrar os dois dedos, porque aqui pegam duas páginas, é preciso circular. Ó. Então vamos ver, o padre vai lendo. Por isso, abandonais a mentira e falais a verdade, cada um ao seu próximo, falais a verdade, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para
que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouviram. E não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados no dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastados de vós. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus perdoou-vos em Cristo. Belíssimo, belíssimo. Quase que dá para escrever essas partes assim mais profundas, se vocês quiserem, escrevam e depois vocês leem e façam um estudo aí pessoal. Vai grifando, vai circulando. Capítulo 5 vai falar bastante sobre a pureza. Olha, versículo 3. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós. Olha, fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem ditos incidentes picantes ou maliciosos que não convém, mas antes ação de graças. Aqui está falando no tipo de conversa entre as pessoas, principalmente antes das celebrações. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, nenhuma pessoa carnal, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino dos céus. Aqui ele vai dizer sobre pessoas que viviam como pessoas carnais. Outros assuntos aqui, versículo 18, o que vai falar? Primeiro fala sobre a corrupção da carne. Agora vai falar sobre bebida. Não vai falar que não é para beber, que cada um sabe de si, mas não é para se embriagar. Versículo 18, não vos embriagueis com vinho. Versículo 19, falais uns com os outros com salmos. Versículo 18, sejam submissos uns aos outros. E aí o padre vai ser breve aqui, mas temos que falar, a mulher deve ser submissa ao marido. Ué, termina aqui? Não. Como Cristo foi, a mulher deve ser submissa ao marido. Como Cristo amou a igreja. Ou seja, o marido que não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, esse respeito, essa entrega da mulher, ela deixa de cumprir a sua exigência. Então, aqui tem um costume da época, a mulher ela era obediente ao marido, a mulher ela tinha, de certa forma, essa necessidade de respeito, mas aqui também mostra o lado do marido. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. E aí o casamento, desde o começo, aqui não existe nenhum preconceito, desde o começo a igreja, a religião ensina que os dois foram criados por Deus, os dois, a imagem e semelhança de Deus. Versículo 24. A mulher deve amar o marido, aí vai dizer versículo 24, como a igreja está sujeita a Cristo. Estejam as mulheres em tudo sujeitas ao marido. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Aqui vai ficar muito claro a relação entre Cristo e a igreja. Isso acontece até o final do capítulo 5. O padre disse, capítulos 4 e 5, os 6 também são exortação. Aqui tem muito um aspecto doutrinário, mas muita exortação, como deveriam se comportar. Veja, abandonando a fornicação, não se embriagando, falando um com os outros de forma respeitosa, como se fosse com salmos, a submissão nos relacionamentos, e aqui vai dizer, no começo do capítulo 6, honrar pai e mãe, capítulo 6, versículo 2. Honrar pai e mãe. Versículo 5. Servos, obedecei com temor e tremor. Vai dizer para obedecer aqueles que são superiores. No versículo 9, aqueles que são senhores. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaça, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. E aí, finalmente, vai dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Leem e meditem a partir do versículo 12. Veja o versículo 12. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados, contra as autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos de maus que povoam as regiões celestiais. Por isso, devei-vos revestir da armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sedes firme de todo o combate. E aí na sequência ele vai dizer o que significa esta armadura espiritual. Irmãos e irmãs, uma carta belíssima, um texto riquíssimo, tem que ser lido com calma, bem degustado e seguramente é de grande enriquecimento para cada um de nós. Amanhã nós chegaremos na carta de São Paulo aos Filipenses. É apenas um dia, nós vamos ler e meditar a carta toda em um dia. Faça com calma, aprofunde o máximo que você puder. Se Deus quiser, amanhã nos vemos novamente para continuarmos o nosso estudo. Parabéns, Deus lhe abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.